Olá, povo bonito. Chegamos nessa aula maravilhosa aqui, onde a gente discute mais ou menos aí o fim da Guerra Fria e a questão da multipolarização do mundo. Até na outra semana, essa semana que passou, a gente conversou bastante sobre. é, Esqueci a palavrinha, lembrei, sobre ditadura militar. E a gente fechou o governo Figueiredo, discutimos em sala de aula em alguns casos, né? Para o pessoal que ficou em casa deve ter acompanhado mais firme essa aula. E aqui a gente vai falar sobre essa questão da multipolarização do mundo aí com o fim da Guerra Fria. A gente vai falar algumas coisitas sobre isso. É uma discussão bem tranquila, tá? Acho que a parte mais complicada é entender a queda da União Soviética. Tem mais pano para discussão. Tranquilo? Então, assim, antes de mais nada, vamos entender. Tá? Na década de 50 a gente tem o final do governo de Stalin e a partir daí a União Soviética não vai ser mais a mesma. A gente vai ter alguns problemas ali. O laço começa a apertar mais ou menos na década de 70, mais ainda, porque os problemas vão ficar bem mais escancarados. Tá? A União Soviética persistia ainda com esse modelo de partido único, ainda sustentava essa ideia de um governo do governo comunista centralizado, e essa persistência causava duras perdas. Tá? Porque a partir daí eram altos gastos com a corrida armamentista, altos gastos para difundir a ideologia comunista em todos aqueles países satélites do comunismo. Tá? Isso começou a causar problemas para a população, como problemas alimentares, problemas de moradia, de bens, consumo e tantas outras coisas. Depois de Stalin, a gente teve outros líderes, como Nikita Khrushchev, que, por sinal, ele foi um dos responsáveis por escancarar os problemas do comunismo, do Partido Comunista na União Soviética para o mundo, tá? Isso no governo de Khrushchev, que a partir daí o comunismo começou a ser visto com maus olhos, né? Os horrores do governo de Stalin começaram a chegar para a população, tanto que Khrushchev é colocado para fora. E aí entra Leonid Brezhnev, um cara mais de linha dura, um militar mais tenso, e o cara começou a investir fortemente nas questões militares aí, na corrida armamentista, no exército. Isso causou grandes danos à União Soviética, que fez com que entrasse numa crise alimentar gigantesca. Até que chega Gorbachev, né? Mikhail Gorbachev. Lembrem desse nome, desse cara da foto aí que vocês estão vendo, tá? É... Gorbachev, ele seguia alinhado com o Partido Comunista, só que a linha de pensamento dele era mais aberta a transformações, porque Gorbachev ele via que a União Soviética estava muito atrasada comparado aos outros países do capitalismo. Então ele pensou medidas que transformassem a União Soviética, né, que deixassem ela mais competitiva, por assim dizer. Só que isso foi visto com maus olhos para a linha mais, como posso colocar, mais forte da União Soviética. Né? Quais eram as linhas de pensamento aí de Gorbachev? Ele defendia uma reestruturação, né, o corte de gastos em armas que se tinha, fim do controle do Estado em alguns setores, principalmente como os de alimento, permissão de uma abertura, permissão para a entrada de empresas estrangeiras e também para disputa, tudo isso mais era incentivado. E a gente tem a glasnost ou a transparência, né, que aí disso entrava a liberação de parte de presos políticos, demissão de corruptos, o fim da censura, a abertura para um pluripartidarismo, o fim do Partido Comunista e a abertura para a criação de novos partidos. Tá? Isso vai gerar fortes problemas, tanto que Gorbachev ele é colocado para fora, ele é perseguido e colocado para fora. Só que graças a Boris Yeltsin, um cara que apoiava as ideias de Gorbachev, apoiado pela população russa na época, ele volta ao poder. Só que as mudanças de Gorbachev foram muito maiores que ele até. Né? Ele não pensava que ia ter essas proporções. Ele não conseguiu mais parar as ideias. Tanto que a União Soviética começa a quebrar. Em 8 de dezembro de 91, Boris Yeltsin ele proclama a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CI, né, que são esses estados que saem da União Soviética, que surgem da União Soviética. Essa quebra, para muitos, marca o fim da Guerra Fria. Esse é o ponto aí que quebra mesmo, que marca mesmo o fim desses conflitos, tá? E aí a gente precisa entender alguns acontecimentos também importantes para a história, principalmente o que acontece na Alemanha, porque era muito desigual e notório. Enquanto que a Alemanha capitalista se desenvolvia muito, a Alemanha soviética, do lado soviético,
tinha vários problemas sociais, como fome e tantos outros. Em novembro de 89, o Muro de Berlim vai ser derrubado por causa de toda a abertura promovida ali pelo governo de Gorbachev. As pessoas vão derrubar o muro e vão unificar. A Alemanha ela volta mesmo a ser unificada. Então, com isso, a Alemanha cria uma moeda própria, o marco, né, e começam a criar leis ali para fluir o seu desenvolvimento. Vão ter grandes dívidas a serem pagas aí por causa dessa quebra e tantos outros problemas, mas o que vale é que a Alemanha, em pouco tempo, em alguns anos aí, ela consegue se reestruturar e se tornar uma potência mundial. Tá? O fim da União Soviética também gera problemas para os países satélites, porque, como vocês lembram, esses países estavam subordinados às ideias, à ideologia comunista. Com a quebra disso, esses países vão acabar tendo alguns problemas na sua administração. Tem o caso da Polônia e tantos outros, mas eu gosto sempre de destacar o caso da Iugoslávia, porque é mais sério. Tá? A Iugoslávia ela era formada por 6 repúblicas independentes, ou melhor, né, que tinham peculiaridades ali diferentes, sua maneira administrativa e tantas outras coisas que aconteciam. Com a quebra da União Soviética e depois de alguns outros governos que ainda conseguiram sustentar a Iugoslávia, ela começa a se desmanchar, a gente começa a ver vários conflitos. Tá? Desses conflitos vale destacar Kosovo, a guerra de Kosovo, que muita gente acabou morrendo aí, tá bem? Então nós tínhamos aí a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, a Macedônia, a Sérvia, tá? Como fazendo parte aí desse espaço que é a Iugoslávia, né? E essa quebra. E aqui está um mapa. A parte de cima que vocês estão vendo, nós tínhamos a União Soviética, como um todo, e a parte de baixo que vocês estão vendo aí, nós temos agora esfacelada aí os estados independentes que vão surgir. Ó, dá para dar uma olhadinha na Alemanha. Eu não sei nem se a setinha do mouse pega aqui. Deixa eu ver. Pegou. Aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão vendo a setinha do mouse aqui no azul. Eu vou descer. Aqui a gente tem o caso da Iugoslávia, todos os países que vão surgir daqui. A Alemanha, ó, que aqui ela está dividida. Aqui é o lado capitalista, aqui o lado comunista que a gente tinha. Agora a Alemanha está unificada. A Polônia e tantos outros países que nós temos por aqui também. E tantos outros casos que nós temos aqui a Rússia, né? Como no geral. Então por aqui vocês já avaliam as proporções, o impacto do fim da União Soviética. Mas não para por aí, porque agora a gente tem uma transformação do mundo. Durante a Guerra Fria era muito claro a disputa entre capitalismo e socialismo, União Soviética contra Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, o capitalismo deslancha, os Estados Unidos surgem como potência, só que agora a disputa ela não é mais entre sistemas econômicos, a disputa é dentro do próprio capitalismo. E começam a existir polos de poder diferentes, como é o caso, por exemplo, da União Europeia, da Ásia, com o Japão como uma das pontas ali. A China começa a crescer como representante do socialismo e também começa a conseguir muitos mercados. Então nós temos uma transformação nessa polaridade mundial. Então se passou a dizer que o mundo agora ele ficou multipolarizado. Muitos polos de poder, muitas disputas econômicas vão acontecendo. Na década de 90, né, anos antes também, mas vou focar mais na década de 90 aí. O neoliberalismo ele surge como um sistema econômico muito quisto, que consiste basicamente na mínima interferência do Estado na economia, talvez nula até, e investimento da iniciativa privada, né? Se baseava no liberalismo clássico, que a gente via com as leituras de caras como Adam Smith, mas aqui o neoliberalismo, dentro das ideias de Keynes, ele tem uma nova roupagem, ele tem uma nova visão de mercado, né? outra realidade compatível ao século XX e até o século XXI, que ainda existem governos neoliberais se pautando para a economia. E a gente tem o fenômeno da globalização, né, que encurtou caminhos, permitiu o acesso a novos veículos de comunicação, a divulgação de informações em tempo recorde, em milésimos de segundo a gente consegue trocar mensagens com pessoas. Então é uma coisa bem interessante, tá? Então essas novas tecnologias do século XX, né, vão aprimorar a maneira como a indústria funciona. Então, consequentemente, vai servir de base para muitos avanços aí do século XXI. Muito se fala também sobre o desenvolvimento da terceira revolução industrial, com a questão da automação e desenvolvimento. E com a globalização,
a matéria-prima, a produção, ela é feita em diferentes partes do mundo. Isso é uma coisa que você já discutiu em geografia, mas cabe discutir aqui também, que a gente tem toda aquela situação de uma parte do produto é construída, sei lá, por exemplo, na China, outra parte do produto é desenvolvida em algum lugar da Europa, e aí a gente tem o ouro vem de alguma mina lá da África, então a gente tem toda essa mobilidade de recursos que convergem para a produção. Tá? Então a gente tem um desenvolvimento da indústria, da produção, tá? E dos fazeres do ser humano. Muita coisa muda aí nesse contexto. E aí eu deixo para vocês duas questõezinhas, coisa pouca, tá? Uma para falar sobre esse governo de Gorbachev e a quebra da União Soviética, e a outra para conversar um pouquinho sobre globalização. O livro de vocês ele explana bem os problemas gerados pela globalização, mas eu quero ver as argumentações de vocês. Tranquilo? Obrigado pela atenção, até a próxima e valeu!